Lucas capítulo 15. Abra aí. Lucas capítulo 15, meu irmão. São várias parábolas que falam sobre perdas, né? Tem a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho que se perde. Eu entendo que é um texto em que Jesus está falando de valores, né? Existe muita facilidade para invertermos os valores das coisas na vida, né? Muitas coisas parece que a gente vai deixando de lado, não presta muita atenção e alguns valores nós acabamos perdendo. Parece que a semelhança dessa passagem do filho pródigo, algumas coisas nós só damos valor quando perdemos. Isso é uma coisa triste demais. É uma coisa muito comum de acontecer, mas é terrível. E eu acho que nós precisamos nos atentarmos para isso e lutar para que esse tipo de coisa não aconteça com a gente. É tão importante as conquistas que temos na vida, querido. Geralmente, para nenhum ser humano, nada vem de graça. Tudo tem um preço. Se não tem para você, tem para alguém. Teve para alguém antes de você. Não tem nada de graça. Não nasce nada sem esforço. Não se conquista nada sem esforço. Tudo que temos é fruto de uma conquista. Ou sua diretamente, ou de alguém que lutou para te abençoar. E às vezes, irmão, justamente naquelas coisas que nós não tivemos muito trabalho, é que temos a tendência a desvalorizarmos isso e não darmos o devido valor. E aí, meu irmão, quando chegamos a perder, é que começamos a refletir na importância que isso tinha em nossa vida. Mas que o sangue de Jesus nos cubra essa noite, nos dê uma visão, venha traduzir isso para o seu coração, enquanto eu estou simplesmente discorrendo essa passagem. Vá lá na situação da tua vida, nas coisas que você está negociando agora na tua mente, aí na tua alma, e fale com você. E eu creio e espero que essa passagem chegue a tempo de você de repente recuar, repensar sua decisão, meu irmão, e dar valor àquilo que Deus tem te dado. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que a palavra de Deus, ela sempre é preventiva, né? Capítulo 15, versículo 11 diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das comidas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E disse: filho, e disse-lhe pai, disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também um anel no dedo, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus por isso. Meu irmão, a Bíblia faz uma ilustração entre essas coisas que se perdem, esses valores que se perdem. Uma situação familiar de um pai que tinha 2 filhos. Eu creio que a força desse pai, a motivação desse pai, era o quê? De conquistar, de abençoar a vida desses filhos. Eu creio que, meu irmão, que quando esses filhos nasceram, gerou no coração desse pai uma expectativa de fazer deles pessoas abençoadas, pessoas capacitadas para a vida. E esse pai, meu irmão, foi alguém que teve uma vida muito bem sucedida. Era um homem de muitas posses. Era um homem, meu irmão, que teve muitas conquistas. E tinha como alvo o quê? Entregar isso, abençoar como uma herança a vida desses 2 filhos. E a Bíblia fala, irmãos, que por alguma razão, essas coisas que entram no coração do ser humano, é lógico que os 2 filhos deviam ouvir e participar de conversas que são muito comuns para um pai que cresce, que flui na vida, que ele tem a preocupação de que os seus filhos continuem, que vivam bem, que sejam abençoados. Eu imagino que esses garotos participaram de muitas conversas do tipo: olha, um dia vocês vão assumir tudo isso que o pai está conquistando. Isso aqui é de vocês. Isso aqui é para vocês. Eu imagino que o pai deve ter dito aquelas coisas que se diz para o filho, o que eu passei, vocês não vão passar. Olha que pensa, o que o pai sofreu na vida, o que o pai teve que batalhar na vida, vocês estão livres disso. Vocês vão ter a oportunidade de estudar, vocês vão ter a oportunidade de crescer, de fluir. O pai não teve nada disso. Eu imagino que o pai teve esse tipo de conversa. E isso é muito importante se falar com o filho. Para quê? Para que ele tenha noção da realidade, para que ele tenha noção como as coisas são conquistadas na vida. O pai que passa uma imagem, que livra o filho de toda a conversa realista, e por mais dura que seja, está criando o quê? Um ser humano, meu irmão, que não tem noção da realidade e dos limites da vida. Eu creio que esse pai preparou esse menino. Mas, irmãos, tem gente, tem ser humano que não tem noção do preço das coisas. Tem gente que precisa conquistar tudo na vida na base da experiência. Porque existem 2 formas de você, meu irmão, crescer na vida. Uma é passando as coisas, e outra é observando aqueles que passaram, aqueles que enfrentaram, aqueles que sofreram, e você fazer uma análise da coisa e tomar o caminho, meu irmão, respeitando aquele que já passou por isso. O tolo, meu irmão, é aquele que tudo ele tem que crescer na experiência, que não leva em conta a palavra, o conselho. Tudo ele tem que passar, ele tem que sofrer para chegar e dizer assim: a verdade, bem que você falou, bem que o papai falou, bem que a mamãe me dizia, bem que o fulano tentou me alertar. E o sábio é aquele que ouve: opa, então eu não vou entrar. Por quê? Porque eu já vi isso acontecer. Eu já vi a coisa, o caldo entornar, o problema acontecer. Eu vou tomar outro caminho.
E a Bíblia fala, irmãos, que esse filho mais moço, ele chega para o pai um dia e diz: pai, me dá parte da herança que me cabe. E Provérbios, meu irmão, 20, se eu não me engano, diz que a herança antecipada no final não é bênção. Por quê? Irmãos, para tudo que vamos viver na vida tem que ter uma preparação. Quanto maior for o sonho, quanto maior for a conquista, maior a preparação, tempo de preparação. Viver com Deus, viver nessa vida com Deus é desafiador, por quê? Porque você sabe onde Deus vai te levar, você sabe da promessa, você sabe que Deus é capaz, mas a tentação é esperar o tempo certo. A tentação é achar que você está preparado. É como a moça que, meu irmão, ela sabe que Deus tem um varão abençoado para a vida dela. O rapaz sabe que Deus tem uma jovem de Deus para a vida dele. E aí ele não espera o tempo. Ele quer arrumar, ele quer ajeitar, ele quer ir atrás, ele quer definir, ele quer, meu irmão, abreviar o tempo. E aí o que acontece? Acontece aquela coisa que a gente está cansado de ver. Gente casando infeliz, pessoas se precipitando, porque, meu irmão, não conseguem deixar Deus preparar as coisas para a gente. Tudo na nossa vida está dentro do princípio dessa palavra. Você, meu irmão, que está aqui, você é uma pessoa que Deus tem sonhos com você. Essa palavra fala de paternidade. Essa palavra revela, meu irmão, a visão de Deus com o filho. O fato de Deus te revelar que Ele vai te abençoar, que Ele tem o melhor para você, não dá a você, a mim, a ninguém o direito de sair queimando etapas, de sair botando o pé pelas mãos. Deus revela para que você saiba que Ele está cuidando de você, que você é filho, você não é um bastardo, você não é uma pessoa que está no mundo desamparada, você é alguém que Deus tem o melhor, e Ele vai te abençoar, Ele vai conduzir a tua vida da melhor maneira possível, Ele vai te levar a lugares que você nunca imagina. E pasme, meu irmão, pasme, a maior parte das coisas que Deus tem para ti, irmão, elas não vão custar nada para você, porque elas custam para Deus. Quem está preparando é Deus, quem paga o preço é Deus. O teu preço é ter paciência, é ter sabedoria, é ter discernimento, é ter respeito pelo teu Pai, meu irmão, que está no céu, que tem o melhor para a tua vida, amém? Que te chamou para viver na presença dEle, que cuida de você. O filho me diz: pai, dá o que é meu. Dá. E o pai, eu não sei como foi esse negócio, se o pai entregou, se o pai só visualizou para ele, mas a Bíblia diz que ele pega a sua parte. Ele pega a sua parte. E a Bíblia diz que não depois de muitos dias. Significa o quê? Que isso já estava no coração dele. Significa que este filho era aquele filho que dizia assim, quando eu fizer 18 anos, eu sou dono de si. É o que dá a entender, que esse cara era assim. Porque o outro ficou na dele. Continuou crescendo na casa paterna, continuou tendo experiência no lar, trabalhando. E o mais moço, a Bíblia fala que não depois de muitos dias. Significa o quê, irmão? Coisas que já estavam no coração. E aí a pergunta é aqui essa noite: se Deus fizer o que Ele prometeu ou está para fazer na tua vida, meu irmão, o que é que está no teu coração? O que está no teu coração? O que a bênção de Deus vai fazer contigo? Vai te melhorar? Vai te trazer mais adoração, mais santidade, mais entrega? Ou vai te levar para um lado leviano, como levou esse camarada aqui? Se Deus cumprir o que Ele tem para cumprir na tua vida, se o dia da tua resposta fosse hoje, qual seria a tua reação? Não depois de muitos dias. Significa o quê? Que já está tudo preparado, meu irmão.
no dia que eu botar a mão nessa grana, no dia que eu botar a mão nessa bênção, eu caio fora. Eu caio fora. Eu me torno independente do Pai. Eu não preciso mais de ninguém. Aí eu vou dizer aqui, irmão, não é a Bíblia que diz não. Tem coisa que é melhor não acontecer. Pelo menos a gente fica na presença de Deus. Se é para crescer, se é para fluir, se é para tomar posse da bênção, e esquecer os meus valores, esquecer os meus princípios, meu irmão, que não aconteça então. Ele pega e ele sai, vai para uma terra distante, que ele vai para bem longe dos olhos do Pai. Irmão, e eu pergunto assim, que futuro alguém pode ter longe dos olhos do Pai? Longe dos conselhos daquele que te conhece. Que futuro alguém pode ter longe, meu irmão, da direção daquele que conhece você perfeitamente? Que futuro a gente tem? Você já viu alguma coisa dar certo? Você já viu alguém dar certo? Rompendo com as suas raízes? Com seus valores? Não dá, meu irmão. Deus fez a coisa para a gente fluir, né? Dentro dos nossos princípios, dentro dos nossos valores. A nossa vida toda é condicionada dentro de valores. Dentro de um ambiente de respeito, pai, mãe, família, pastor, igreja, tudo está amarrado, meu irmão. Eu cresço, eu fluo, mas eu estou ao mesmo tempo dentro de uma cadeia de valores, de princípios onde a minha vida dá certo. Se eu sair, meu irmão, dentro da cobertura da minha família, da minha casa, dos princípios, meu irmão, com a minha esposa, com os meus filhos, da igreja, da minha vida espiritual, nada flui, nada dá certo. Ele sai, e os primeiros dias parece tudo empolgante, tudo abençoado. Ninguém para te cobrar, não é assim? Ninguém para cobrar, ninguém para pedir explicação, ninguém para repreender. Meu irmão, dinheiro no bolso, a bênção está na mão, você é dono de si, você é dono da vida. É isso que o diabo mostra para as pessoas. Você vai ser dono de si, você vai ser dono das suas coisas, dono do seu nariz. Você vai ter ninguém para pegar no seu pé. E ele começa a gastar, né? Farra, noite, mulheres. Só que, irmão, a bênção sem a proteção, sem a sabedoria, meu irmão, não é nada. Não é nada. Quando ele abre os seus olhos, ele está numa terra distante, sem dinheiro, sem família, sem casa, sem referência. E aí acontece aquilo que acontece com todo mundo. Ele começa a lembrar. Ele começa a memória a vir, né? E ele diz: quantos trabalhadores de meu pai? Onde ele vai? Ele vai lá na... Ele não vai nem na casa que ele tinha. Ele vai nos trabalhadores. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Quantos? Ele começa a sentir inveja, irmão, dos trabalhadores, dos escravos. Talvez mostre, irmão, que ele nunca teve uma mentalidade de filho. Nunca. Ele podia citar assim: pô, meu irmão está numa boa, vivendo debaixo da bênção do pai. Não, ele fala assim: quantos trabalhadores? Significa, irmão, que ele nunca teve uma mentalidade de filho. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: se você não tiver uma mentalidade de filho, você nunca vai estar confortável na igreja. Nunca. Nunca. Primeiro,
Se a tua mentalidade for de escravo, você sempre vai estar na igreja fazendo uma troca. Se eu fizer isso, eu ganho isso. Se eu for bom nisso na igreja, eu tenho isso. A mentalidade de escravo. Porque o filho, irmão, ele não precisa pedir nada, porque tudo é dele. Amém? Ao filho tudo pertence o que o pai tem, meu irmão. É assim. O escravo, ele tem que trabalhar, ele tem que cumprir alguma coisa para receber algo. Viva na igreja com a mentalidade de filho, meu irmão. Diga para quem está do seu lado, diga assim: você é filho de Deus, meu irmão. Você não está aqui fazendo uma troca. Vem para a igreja para adorar. Vem para a igreja para ficar em paz, à vontade, para se confraternizar. Vem para a igreja para honrar o teu pai. Vem para a igreja, irmão, para você celebrar. Vem para crescer. Vem para crescer. E quando o pai for vendo que você tem maturidade, que você está fluindo, ele vai colocando as coisas na sua mão. Amém? Quando o pai for entendendo que você tem preparo, que você tem capacidade, que você já tem maturidade, ele vai te abençoando automaticamente. Não queira pegar nada antes e não viva como escravo dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém, querido? Nós não estamos aqui fazendo troca, nós estamos aqui adorando a Deus, voltando ao nosso ambiente que o diabo roubou da gente. Amém? Nós estamos aqui voltando à casa do Pai, voltando à mentalidade de filhos que nós somos. Irmãos, ele disse: eu vou voltar. Ele caiu em si. Agora, tem uma coisa, irmãos, não espere perder as coisas para cair em si. Não espere perder para cair em si. Esse é o caminho que a maioria faz. Perder para dar valor. Perder para dizer: ai, como era bom. Perde família para dizer: ai, eu tinha uma família, era lindo ter uma família. Perder, meu irmão, uma vida com Deus para dizer: ai, que saudade. Da unção de Deus, da presença de Deus. Não espere perder, querido. Não espere perder. Diga para quem está ao seu lado: cuida do que você tem. Cuida. Dê valor ao que você tem. Dê valor, meu irmão. Não faça loucuras. Dê valor. E no tempo certo, Deus vai derramar sobre você. Vai abrir, meu irmão, o seu tesouro, né? Vai abençoar. Você está na casa do teu pai. Tudo pertence a você. Ele está cuidando da sua vida. Na hora certa, ele vai te encaminhar em muitas coisas. E esse jovem saiu. E agora a Bíblia mostra o caminho dele de volta, dizendo: olha, eu vou lá e vou pedir para ser um funcionário. E sabe o que eu penso? O constrangimento para voltar. O constrangimento. A Bíblia fala que ele recuperou, meu irmão, o prestígio. Ele voltou, o pai recebeu, fez uma festa para ele. Mas, irmão, e as marcas que ficam? Deus não vai rejeitar ninguém. Deus não vai deixar de abençoar ninguém porque caiu ou porque não entendeu. Você vai ser abençoado. A misericórdia de Deus é grande. Mas, irmãos, as marcas da perda, as lutas, ninguém vai tirar isso de você, nem Deus. Se você pode viver com as marcas de uma perda, então, meu irmão, então bote fora tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Viva a aventura, a loucura que você quiser. Deus nunca vai fechar as portas para você. Mas, irmãos, tem marcas que ficam na vida para sempre. Tem marcas que ficam. Ele volta, recebe vestes novas, sandálias, anel, festa. Está de volta em casa. Mas fica a marca, fica a lembrança. Então, em nome de Jesus,
Essa parábola existe na Bíblia para dizer duas coisas. Primeiro, meu irmão, não vale a pena sair da presença do Pai. Diga amém para isso. Lute para não sair da presença de Deus. Tem momento em que a casa fica meia sombria, fica uma situação meia complexa. Mas, irmãos, é a tua casa, é um ambiente que você já conhece, é a vida que você já vive, é a vida que você tem domínio. Lá fora, você é mais um. Lá fora, tudo que ele conquistou, que ele conseguiu foi, olha, pode guardar porcos. Foi um lugar para guardar porcos. Significa o quê? Que longe das suas raízes, longe da fonte, você não tem valor. Você é mais um. Você sai da condição de filho para ser um servo qualquer. Um servo qualquer, uma pessoa qualquer. Então não vale a pena. Ninguém vai dar mais valor a você do que aquele que te criou. Amém? Do que o Pai que tem te sustentado. Então, meu irmão, aprenda a alegrar-se em Deus. Pastor, está difícil. Fica na presença de Deus, irmão. Fica na presença de Deus. Pastor, eu estou passando uma luta, uma batalha. Fica. Porque até na batalha Deus está contigo. Adianta pegar a herança, uma abundância e sair, Deus não está com você? Tem coisas, meus irmãos, que são sentimentos que nós precisamos administrar com paciência, para não perder a bênção e a vitória que Deus tem para nós. Feche teus olhos em nome de Jesus. Oh, Senhor. Valorize o que você tem. Valorize. O que você tem hoje é o que você tem maturidade para administrar. Diariamente, semanalmente, nossos filhos pedem coisas que eles não estão preparados para administrar e para viver. Semanalmente, eu ouço da minha filha, do meu filho, que eles querem fazer alguma coisa que eles não podem fazer. E eu digo para eles, não dá, não é momento. Quando você crescer, quando você puder, quando você tiver capacidade para administrar, o pai vai correr atrás. A gente vai dar um jeito, você vai fazer. Agora não dá. Mas pai, não dá. Deus trabalha assim com a gente. Eu sinto que às vezes minha filha fica chateada. Como eu fico também. Mas não dá. Não dá. Mas eu sei que no momento certo eu vou poder dizer para ela como Deus vai dizer para mim. Agora é a hora. Agora nós podemos. Agora você tem preparo para administrar isso. E eu vou te abençoar. Amém, querido? Eu vou te abençoar. Deus vai te abençoar. Sabe o que eu creio? Que em 2011 você está preparado para algumas coisas que você não estava tempos atrás. Eu creio que em 2011 bênçãos de Deus virão para a tua vida que você vai ficar surpreso. Mas sabe o que é isso? Deus está olhando, está vendo que você cresceu, que você teve, que você agora tem maturidade, que você agora está preparado, meu irmão, para viver neste nível. Para outras coisas não é tempo ainda. Para outras coisas você vai ter que esperar, caminhar, esperar o processo natural da vida, continuar crescendo, irmão, com alegria e não com tristeza, em nome de Jesus. E em alguns momentos você também será tentado a dar alguns voos, meu irmão, solos, sem Deus. Você vai achar que está preparado, você vai falar, Deus me dá, eu quero, eu vou viver, eu vou fazer, irmão. Deus vai dizer para você, não está preparado, isso não é hora. Cabe a você, irmão, discernimento, para entender
o que você está preparado, meu irmão, vá sem medo. Sem medo. O que Deus colocar na tua mão, vai sem medo, porque você está preparado. Mas tem coisa que você tem que entender. Não é hora. Não é hora. Não faça. Não vá. Amém? Porque não vai fluir. Amém, querido? Não espere perder. Não espere regredir, diminuir, para cair em si com este filho e falar assim: Deus, olha, eu volto, eu quero, né? Tem lugar para mim na tua presença? Eu volto nem que for para ser servo. Ô, meu irmão, você já era o príncipe da casa. Você é a promessa dessa casa. Você é a promessa da tua família, meu irmão. Vou dizer isso para ti profeticamente. Você é a promessa da tua família. Não estrague tudo. Espere o seu momento. Deus vai te levantar nessa casa. Ah, se aquele filho tivesse esse entendimento. Deus vai te levantar nessa casa, meu irmão. Você é a promessa dessa família. Espere o tempo certo. E Deus vai te abençoar e te liberar. Amém? Fique em pé em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. E a oração que eu quero fazer é por sabedoria, discernimento. Quantos querem orar comigo por isso? Deus, me dá sabedoria e discernimento espiritual. O que eu estou preparado em 2011, Senhor, me fala, porque ninguém vai me segurar. E o que eu preciso ainda ser preparado. Opa! O que eu não estou pronto ainda é meu, é promessa na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer, mas não é tempo. Então eu continuo me preparando, eu continuo caminhando. Mas aquilo, irmão, que eu já estou maduro, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse em nome do Senhor. Levanta a tua mão para o céu aí, começa a falar com Deus agora. Diga: Senhor, trabalha na minha vida agora. Senhor, mostra-me agora. Eu não quero ser como esse filho, Senhor, leviano. Eu não quero ser como esse filho, sem nenhuma sabedoria, pegar tudo que é meu, tudo que foi construído numa vida, tudo que foi preparado com carinho por Deus, e botar tudo fora, tudo que foi conquistado, tudo que foi suado e colocado nas minhas mãos, fora de hora. Meu Deus, eu posso colocar tudo a perder. Essa é a oração para você fazer. Dizer assim: Deus, se eu não estiver pronto, não põe minha mão, não coloque isso em minha mão. É a oração mais sincera que talvez você vai fazer em toda a tua caminhada com Deus. Porque o que a gente vê por aí é um tal de toma posse, e a gente está vendo um monte de crente se perder, um monte de gente se perder. Toma posse, aí, meu irmão, não olha mais ninguém, não respeita mais ninguém, não enxerga mais família, não respeita mais o pastor, mais a igreja. Meu irmão, antes Deus não desse a você a posse de nada. Você ficasse no azeite, meu irmão, na oração. Tem bênção que não deveria ser assim, mas muda o caráter das pessoas, muda o comportamento, muda a visão. Olha, nesses 14 anos eu poderia fazer um livro com você, só desse negócio. Gente que chega pequenininha na igreja, quebradinha. E Deus vai ajeitando, porque o papel do pai é o melhor, irmão. Deus não vai enrolar ninguém. Deus vai melhorar a tua vida, vai abençoar. Mas a bênção que desvirtua a vida das pessoas, que muda o caráter, irmão, que bênção é essa? É a bênção fora de hora. Eu tenho uma resposta para isso. É a bênção fora de hora. Fora de hora. Então esse tipo de bênção, a gente vai levantar a mão assim, comigo, e diga assim: eu rejeito a bênção fora de hora. Para, tem que ter coragem, hein? Diga: eu rejeito a bênção fora de hora. Os jovens estão aqui, diga assim: o namoro fora de hora eu rejeito. Declare: eu rejeito. O namorado fora de hora eu rejeito. Declare. Diga assim comigo: a prosperidade fora de hora eu rejeito. Amém? Fora de hora eu rejeito. Agora diga assim comigo: a bênção de Deus que eu estou preparado
estou maduro. Libera, Senhor, sobre a minha vida. Declara, libera, Senhor. Aí me capacita, aí me dá visão, aí tira o medo de mim também. Porque tem aquele negócio, tem gente que está pronto, mas não tem coragem. Tem gente que você já está preparado, meu irmão. Deus já te capacitou. Aí você fica aí, será que é para mim? Será que é a hora? Será que eu vou? Será que eu faço? Irmão, não, em nome de Jesus, não deixa o medo tirar de você. Você está pronto. É o ano do agir de Deus. Em alguma coisa Ele vai fazer, em alguma área Ele vai agir. Meu irmão, aí você não fica com medo, não. Você vai em frente, você toma posse de verdade. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Senhor, o filho pródigo não teve paciência. Assim que ele ouviu o anúncio do que lhe aguardava, da herança, da conquista, das bênçãos que eram suas, ele achou que estava preparado para pegar tudo que foi adquirido, conquistado, e saiu sem direção, sem rumo, sem preparo, abandonando sua casa, suas raízes, e teve uma experiência amarga, uma experiência de perder tudo que foi conquistado. Voltou para casa, foi recebido, mas teve que viver com as marcas na sua alma. Senhor, livra a tua igreja disso. Livra as famílias aqui representadas dessa situação. Em nome de Jesus, que ninguém se precipite, que ninguém cometa, Senhor, delírios, mas que todos possamos viver no tempo de Deus. O melhor tempo para nós é o tempo de Deus. E se o tempo de Deus for liberar algumas bênçãos sobre esta igreja, sobre a vida de cada um, Senhor, também capacita agora, prepara agora, Jesus, prepare, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, eu quero estar preparado para as bênçãos que o Senhor, como meu Pai, tem preparado para mim. Eu não abro mão de ser filho e de receber a herança, mas eu abro mão de toda precipitação, de toda ansiedade que quer atrapalhar as bênçãos que estão sendo preparadas para mim no mundo espiritual. Me dá discernimento, Senhor, sabedoria para ficar no teu tempo e na tua presença, em nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Vamos cantar essa canção, sobe aí. Longe do teu amor, Declare: Senhor, eu não posso viver, não posso viver longe do teu afago, Senhor. declare: eu não posso viver, Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança. declare, igreja, cante. Quero ser como criança, Declare: te amar pelo que oh meu Deus, porque Ele é bom, aleluia. voltar à inocência e acreditar em ti. Olha o que diz agora: Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. olha o perigo. Torno-me independente e deixo simplesmente crer.
do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Cara, isso aí. Abraça-me. Pode suas mãos assim para o céu. Abraça-me. Abraça-me Com teus braços de amor. com teus braços de amor. Vem, abraça o Senhor. Abraça-me. Abraça a tua igreja. Abraça o teu povo, Senhor. Abraça-me. É na tua presença que estamos seguros. Aleluia. Abraça-me Com teus braços de amor. com teus braços Glória a de Deus. amor. Aplauda aquele que tem te abraçado. Ele é Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, que Deus abençoe a tua vida.